curiosidade de saber um pouco mais sobre os animais peçonhentos aqui de Juiz de Fora, como cobras, escorpiões e outros? Então vem comigo, que eu vou te mostrar um setor de zoonoses. Vinculado ao Departamento de Vigilância Epidemiológica de Juiz de Fora, o setor de zoonoses tem por objetivo orientar as pessoas sobre maneiras de prevenir doenças causadas por animais. O veterinário responsável, Dr. José Geraldo, nos explicou como esse trabalho é realizado. Zoonoses são doenças comuns entre os homens e os animais. Então incluem, né, a prevenção da raiva, da febre maculosa, da leptospirose, da leishmaniose, febre amarela, dentre outras, né? Então a importância é prevenir o aparecimento dessas doenças nos seres humanos, através do estudo, né, da atuação em relação aos seus reservatórios, aos seus hospedeiros, aos seus transmissores dessas doenças, né? Nós trabalhamos com as zoonoses tipicamente, né? Trabalhamos também aqui no setor com o controle de pragas urbanas, que seria o controle de vetores, de agravos, de hospedeiros, de possíveis causadores de doenças ou de incômodos à população. Então temos o controle em via pública de roedores, de pulga, carrapato, bicho de pé, fazemos orientações em relação a animais peçonhentos, prevenindo, né, a ocorrência de acidentes. Nós focamos muito também na questão da educação sanitária, fazemos palestras em escolas, em várias instituições, para que as próximas gerações tenham uma educação sanitária mais aprimorada, né, e melhor do que a população atual em relação à prevenção. O ataque de animais peçonhentos e insetos muitas vezes podem levar o ser humano a óbito. Como uma forma de prevenção, o profissional da saúde nos informou quais os mais perigosos encontrados na região. Nós podemos destacar em relação às serpentes, a ocorrência de acidentes, principalmente com jararacas, em segundo lugar, segundo grupo, né, das cascavéis. Em relação às aranhas, a recordista de acidente seria as aranhas popularmente chamadas de armadeiras. Em segundo lugar, a aranha de grama, e temos alguns acidentes também, apesar de não serem tão frequentes, com a aranha que representa um risco maior de saúde pública, que seria a aranha marrom. Se você pudesse mencionar os 3 principais insetos que causam ocorrência aqui em Juiz de Fora, quais que vocês mencionariam? A preocupação maior atual, né, do sistema de saúde, logicamente em relação à dengue, que é amplamente conhecida, mas é em relação também à zika e chikungunya, que são doenças novas, né, que a população brasileira tem vamos dizer, um termo bastante prático, tem uma resistência imunológica baixa ainda em comparação com a dengue. Não são doenças originárias aqui do Brasil, né? Então, o risco, né, e as consequências dessas doenças ainda estão sendo estudadas e conhecidas. Então, muitas das consequências do vírus da zika, da chikungunya, ainda não são conhecidas ainda pelos especialistas, né? Então, reforçamos mais uma vez, né, a questão da população ter o cuidado com a prevenção dos criatórios do Aedes aegypti, né, que depende muito mais dela do que do serviço público. O serviço público também. Por que eu digo que depende muito mais da população? Porque a maioria dos focos de dengue, eles são encontrados em torno de 80% no Brasil inteiro, dentro das residências. Então é a própria população que está descuidando, né, e está realmente assumindo o risco de doenças bastante graves, né? Várias são as causas que contribuem para o aparecimento de animais nos centros urbanos, causando graves problemas. Para que isso não aconteça, é preciso que a população tenha cuidados básicos. Em zona urbana, né, que tem aumentado muito a ocorrência de acidentes, de incômodos em relação ao animal peçonhento, não jogar lixo em lote vagos, terrenos baldios, acondicionar e destinar o lixo de maneira correta, né, capinar os seus quintais, não guardar materiais que nós chamamos de inservíveis. Tem pessoas que guardam grande quantidade de restos, material de construção, madeira ou qualquer coisa que nunca vai utilizar no seu quintal. Isso serve de abrigo para esses animais. E se for um objeto que não vai ser destacado, logicamente um objeto valioso, sempre procurar colocar em estrados, né, empilhados em estrados, e sempre distantes pelo menos a 20 centímetros das paredes, para que esses locais não sirvam de abrigo para os animais peçonhentos. Agora, em relação à conscientização da população, como a zoonose trabalha? Se encontrar alguma cobra, algum tipo de bicho peçonhento, como a população deve agir diante disso? É importante lembrar que a categoria dos animais silvestres, né, essa solicitação deve ser direcionada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o IBAMA,
né, que trabalha em conjunto com o IEF, né, e no caso de um risco iminente, né, em relação a um animal peçonhento, deve ser acionada a polícia do meio ambiente. Nós fazemos nas zoonoses, por exemplo, no caso de um problema com serpentes, nós não recolhemos essas serpentes. Isso é uma atribuição, né, que está ligada a esses órgãos já mencionados, mas nós podemos fazer o controle do roedor, que é o principal alimento, exemplificando, o principal alimento da serpente. Então, normalmente em locais onde são encontradas as serpentes, nós encontramos a população alta de roedores. Então, nós atuamos, né, fazemos o controle através da utilização de venenos na via pública de roedores. O setor de zoonoses também realiza uma tarefa de grande importância ao valer-se de palestras educativas nas escolas, como uma forma de conscientizar crianças e adolescentes para lidar melhor com esses animais que causam risco à saúde. Nós temos uma equipe de Educação e Saúde, do Departamento de Vigilância Epidemiológica, que faz periodicamente palestras em escolas, em instituições, né? Qualquer demanda, né? Grupo de pessoas que possam nos solicitar. E essa equipe de controle de pragas urbanas, que atende o problema em loco, né? Carrapato, pulga, bicho de pé, roedor, etc., nós entregamos folders para a população e falamos dos potenciais riscos que esses animais podem servir como hospedeiros, reservatórios e vetores, sempre focando a experiência nossa, né, e dos especialistas também na área de educação, sempre focando o trabalho com crianças, né, que nós notamos que tem uma acessibilidade maior e uma formação de opinião ainda, né, que está sendo feita. A gente nota um resultado melhor do que muitas das vezes com os adultos, e também são multiplicadores dentro da própria casa. E no próximo bloco você vai conhecer o grupo de samba Guerreiras de Clara. Não sai daí que a gente já volta. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.